Este cavaleiro que matou a quarta parte da terra foi esse quarto selo, foi do ano 538, o início da supremacia papal. E este cavaleiro que se chama Morte foi o papado, o Papa. Ele matou a quarta parte dos habitantes da terra no período da Idade Média. Mataram mais de 100 milhões de protestantes na diabólica Inquisição da Igreja Católica. É por isso que o cavaleiro deste quarto selo se chama Morte, e o inferno a seguia. Foi a obra do papado na Idade Média, a besta de Apocalipse capítulo 13. O terceiro selo, quando o cordeiro abriu, apareceu um cavalo preto, representando trevas espirituais. Esse cavalo preto iniciou do ano 313, quando Constantino fez o Edito de Milão, no ano 313, unindo a igreja primitiva com a igreja pagã. Esse Edito de Milão Constantino fez para promover a falsa liberdade religiosa. E através desta falsa liberdade religiosa de Constantino, a igreja primitiva se uniu com os pagãos. Então começou o período das trevas. Começou o terceiro selo, que foi do ano 313, e se estendeu até o ano 538, com o surgimento do papado. As trevas espirituais representam abandono das sãs doutrinas da Bíblia. Foi o que ocorreu neste período do terceiro selo. A igreja se uniu com os pagãos por causa da falsa liberdade religiosa de Constantino. Agora vamos para o quarto selo, verso 7 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome a morte, e o inferno a seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com a fome, e com a pestilência, com as feras da terra. Quando o cordeiro, ele abriu o quarto selo, então apareceu um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia, e foi dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, com a pestilência e com as feras da terra. Este cavaleiro que matou a quarta parte da terra foi esse quarto selo, foi do ano 538, o início da supremacia papal. E este cavaleiro que se chama Morte
foi o papado, o Papa. Ele matou a quarta parte dos habitantes da Terra no período da Idade Média. Só para vocês terem um exemplo, é dito que foi dado o poder para que ele matasse com a pestilência. Portanto, na Idade Média, o Papa inventou que os gatos era um azar e que as pessoas tinham que tacar pau no gato e o gato ser morto. Assim, os habitantes da época da Europa mataram quase todos os gatos. Então, ficaram livres os ratos dos seus perseguidores. Então surgiu aquela doença conhecida como peste bubônica, como peste negra. Essa peste bubônica, as pulgas dos ratos, mataram a terça parte dos habitantes da Terra. E as outras partes que foram mortos foram pela espada, ou seja, pela guerra. O Papa inventava as cruzadas católicas e a multidão de gente sem ter nenhuma experiência com guerra. E até crianças nas cruzadas católicas para a guerra, pois o Papa prometia perdão de todos os pecados, até os pecados futuros que a pessoa ia cometer. E assim as pessoas iam para a guerra e morriam multidões de pessoas. A guerra trouxe fome. Também foi dado poder para matar com as feras da terra. A pessoa que não aceitava a fé católica era lançada nos anfiteatros para ser devorados pelos leões. E os pagãos católicos se divertiam vendo o povo sendo devorados pelos leões, sem falar do diabólico ofício que surgiu na Idade Média com o papado, conhecido como Santa Inquisição da Igreja Católica. Mas não era Santa Inquisição, era diabólica Inquisição da Igreja Católica. Mataram mais de 100 milhões de protestantes na diabólica Inquisição da Igreja Católica. É por isso que o cavaleiro deste quarto selo se chama morte, e o inferno a seguia. Foi a obra do papado na Idade Média, a besta de Apocalipse capítulo 13. E hoje ainda tem milhares de pessoas que adoram a besta, dizendo que a besta é representante do nosso Salvador. Que cegueira! Vamos para o quinto selo. O quinto selo diz assim: